3 mulheres. E a Bíblia ela é farta de grandes mulheres guerreiras, grandes mulheres que perseveraram, grandes mulheres que lutaram, né, que conquistaram e que deixaram grandes ensinamentos para nós. Né? Então hoje o culto é na direção das mulheres, mas a palavra não é somente para a mulher, é para os homens também. Hoje a pastora Beneci postou um negócio lá que eu achei interessante lá no grupo. Não adianta, homem, você querer a mulher de Provérbios 31 se você não é o homem de Efésios 5. Não é verdade? Então, se você quer a mulher de Provérbios 31, seja um homem de Efésios 5. Né? Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Né? Então, a palavra é para os homens também nessa noite. Amém? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 15... o versículo até o 6. Glória a Deus. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será este o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Amém? Podeis assentar. Amém. Glória a Deus. Aí às vezes falam: não, mas olha, não é de mulher, e aqui está falando de Abraão, né? Mas nós vamos falar da importância quando Deus fez essa promessa a Abraão. Quando Deus prometeu a Abraão que ele seria o quê? Pai de uma grande nação, pai de uma grande multidão. Mas Abraão não tinha filhos. Sara era estéril. Ela não tinha dado filhos para Abraão. E como ele poderia gerar filhos, ter filhos, se Sara era estéril? Como nós entendemos, através da vida de Sara, essa mulher de fé. E hoje eu vou falar de 3 mulheres. Uma mulher cheia de fé, uma mulher cheia de coragem e uma mulher de posicionamento. Aleluia. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos de posicionamento, nós precisamos também de fé. Aleluia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar o Senhor se nós não agirmos, se nós não colocarmos em prática a nossa fé. E como é que está a sua fé hoje? Como é que está a sua coragem hoje? Como é que está o seu posicionamento hoje? E hoje nós vamos falar. Se a gente fosse falar, ia falar de várias mulheres aqui, porque a Bíblia tem Ruth, tem Débora, tem Abigail, tem várias mulheres que, se você for ler, são histórias, são coisas que nos acrescentam e que de certa forma faz com que a gente reflita para as nossas vidas, para o que nós estamos vivendo, para o que nós estamos passando. Mas quando Deus faz essa promessa a Abraão, né? E aqui, ó, Sara, ela é uma mulher de exemplo de fé para nós. Deus fez Sara ser mãe de quem? De Isaac, filho que? Da promessa. Porque quando fala Deus de Abraão, porque é o Deus, né, que ele faz promessa. Quando fala Deus de Isaac, porque é o Deus que cumpre a promessa. Quando fala Deus de Jacó, porque é o Deus que sustenta a promessa. Então Deus, ele é fiel na palavra dele. Ele é fiel naquilo que ele promete. E por que muitas das vezes nós duvidamos? Porque nós estamos numa geração, irmãos, infelizmente apressada, imediatista.
Nós não sabemos, muitas das vezes, esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus fazer. O tempo de Deus acontecer. Aí nós queremos muitas das vezes dar o nosso jeitinho. E quando Sara ali olha para ela, quando Deus faz essa promessa, Abraão, né, avançado de idade, Sara também era avançada de idade. Sara era avançada em idade. Como que ela poderia gerar? Como que ela poderia gerar um filho, se ela e ele já eram velhos? Mas quando Deus tem promessa, irmãos, Ele é fiel para cumprir. Nós não podemos duvidar da promessa do Senhor. Nós não temos o controle de tudo. Devemos sempre buscar a direção de Deus em momentos de conflitos internos. Muitas das vezes, quando nós estamos em conflitos, quando nós estamos numa situação adversa, a gente fica desesperado. Ah, meu Deus, mas por que está acontecendo isso? Ah, por que isso, por que aquilo? A gente se desespera. Mas nós devemos confiar no Senhor, entregar para Ele, confiar nele, porque é Ele que está no controle de tudo. Nós não estamos no controle de nada, nem da nossa respiração. Nós não temos o controle. É Ele que rege. O controle está nas mãos dele. É nas mãos do Senhor. Devemos saber que aquele que é fiel e que nos prometeu algo é fiel para cumprir. Sara, por ser estéril, ficou desesperada quando Deus fez a promessa a Abraão. Lá em Gênesis 17:4, ele diz assim, ó: eu faço com você essa aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Fazemos parte de uma geração que tem pressa. A paciência, ela é uma virtude que se perdeu com a tecnologia. Glória a Deus, aleluia. Não é verdade? Hoje, se você não der o celular para o menino, ele dá birra. Se você fala, não, já vai ficar meia hora sem o celular, ele desespera, né? Não quer ficar sem o celular. Por quê? Porque não está tendo a paciência. E quantos de nós, muitas das vezes, não temos paciência de esperar? Aí faz uma campanha, ah, não aconteceu, não vou fazer mais não. Aí faz outra, não vou fazer mais não, porque não aconteceu. Irmãos, às vezes Deus, naquele processo, Deus está trabalhando em nós algo. Deus está trabalhando em você algo na tua vida. Então nós não podemos desistir. Nós devemos perseverar e confiar. Hoje, infelizmente, com a tecnologia, infelizmente as pessoas hoje estão muito apressadas. Querem tudo a tempo e a hora. Olha toda hora no relógio. Nossa, o culto hoje está demorando. Menino do céu, tem que estar lá em casa, não, tem que jantar, amanhã tem que... Aí a mente, ela não se conecta. Aí a palavra veio, você não absorve esta semente. Você não absorve essa semente. Aí quando você sai aqui na porta, o maligno vem e rouba essa semente. Porque a mente, ela não está conectada. O corpo está aqui, mas a mente está lá no boleto, está lá no aluguel, está lá no trabalho, está lá não sei aonde, desconectado. Nós devemos ir para a casa do Senhor e nos conectar na palavra, nos conectar no louvor. É falar, Senhor, eu quero lá, mas eu quero estar de corpo e alma e espírito para te adorar, para te engrandecer o teu santo nome. Porque se eu estou aqui, irmão, se você está aí, é louvado ao Senhor pela tua vida. Porque até aqui o Senhor te sustentou, até aqui Ele te guardou, até aqui Ele te livrou. Ou você acha que o diabo queria que você estivesse aqui? Não queria que você estivesse aqui para ouvir essa palavra. Satanás, ele planejou alguma coisa para que você não estivesse aqui hoje para ouvir essa palavra. Eita. Mas lá no Efésios fala que a nossa luta, ela não é contra seres humanos, mas é contra principados e potestades. No mundo tenebroso, o diabo e os seus ajudadores, os seus funcionários, eles trabalham 24 horas contra a nossa vida. É contra o teu casamento, é contra o teu trabalho, é contra o teu filho, é contra você, é contra o teu ministério. Então nós devemos nos revestir, nós devemos confiar, nós devemos perseverar, nós devemos ter paciência e fé. E quando Deus fala para Sara, né, e Abraão, que eles seriam pais,
que eles teriam, né, uma grande nação. Como poderia? Como poderia? Aleluia. Lá em Gênesis 18, o anjo fala com Abraão. Aleluia. Gênesis 18, 10. Glória a Deus. Muitas das vezes, irmão, a gente duvida até das promessas de Deus. Muitas das vezes a gente duvida das promessas de Deus. Porque sabe por que a gente duvida? É porque a gente olha, muitas das vezes, para o momento que nós estamos passando, para aquela situação que está acontecendo. Você olha para o problema, mas Deus não enxerga aqui. Deus vê lá na frente. Deus vê lá na frente. Aqui Abraão e Sara eram velhos, Sara era estéril. Como que eles poderiam ser pai de uma grande nação? Era impossível. Eles olhando para eles mesmos ali. Como que nós vamos gerar? Como que nós vamos ter filhos? Como que nós vamos ser? Isso que Deus está falando, isso que Deus está prometendo. Porque quando Deus fala para Abraão sair do meio da parentela, da terra dele, e ir para um lugar que ele nem sabia aonde, é confiança, é fé, é obediência. Aleluia. Então Abraão e Sara obedeceram. Glória a Deus. Lá no versículo 10 diz assim, ó, um deles disse: no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer agora que eu e o meu Senhor estamos velhos? Como que ela poderia gerar? Como que ela poderia, né, a promessa de Deus se cumprir? Como que seria possível dessa promessa ser realizada na vida de Sara e de Abraão? Muitas das vezes a gente quer entender, né, o processo que Deus quer fazer nós passar. Mas você não tem que entender o processo, você tem que ter obediência no processo. Você tem que ter obediência no processo. Porque se você for parar para entender o processo, você for parar muitas das vezes para entender aquele processo que você vai passar, e se o Senhor te revelar o processo, você não quer passar. Nós não queremos passar. Nós não queremos viver. Porque Deus, Ele vê lá na frente, Ele não vê aqui. Mas Ele vê lá na frente. A gente quer ver aqui, quer ver lá na frente. A gente quer projetar o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que nos aguarda no nosso amanhã. O hoje é o agora. É agora que você tem que aproveitar a oportunidade dessa palavra. É agora que você tem que falar com o Senhor que você quer trilhar os caminhos dele. É agora que você tem que falar que você não está nos caminhos do Senhor. É você voltar para os caminhos do Senhor. Você está com oportunidade, porque amanhã pode ser tarde. Porque às vezes fica protocolando: amanhã eu aceito, amanhã eu me reconcilio, amanhã eu faço isso. Mas e se amanhã não chegar para você? Você teve a oportunidade hoje. Glória a Deus. Hoje não estava legal, não vou adorar não. Adore o Senhor. Aleluia. É chorando, é rindo, irmão. É uma tempestade, lá na sua casa está atribulado. Adore o Senhor assim mesmo. Adore o Senhor. Nós não podemos, irmão, nos esmorecer diante das situações. Nós não podemos entregar diante das situações adversas que aparecem muitas das vezes na nossa vida, no casamento, nos filhos. Todos nós aqui temos um problema. Eu estou passando um, você está passando um. Todos nós temos algum problema. Se eu perguntar aqui, cada um de nós tem um problema. E se eu falar o meu problema, eu falo: não, irmão, como é que você não está suportando? E se você me contar o seu problema, irmão, é como você está suportando? É Deus que nos dá força, é Deus que nos fortalece, é Ele que está conosco, é Ele que está ali a todo momento ao nosso lado. Há uma guerra ali, há uma guerra entre os anjos e os demônios. Mas você está aqui nessa noite com a oportunidade. Aleluia. Oh Deus, Deus é maravilhoso. Irmão, você tem que estar estruturado para receber a bênção. E se você não estiver preparado? E se nós não estamos preparados para receber? É porque Deus está trabalhando, é porque Deus está fazendo. O tempo da espera, o tempo da obediência, é porque Deus está trabalhando.
Mas a gente quer resposta agora, a gente quer o resultado agora, a gente quer que aconteça agora, né? Não quer que viva tarde, não quer que demora, porque a gente quer as coisas rápido. E Sara e Abraão foram pais já bem avançados, quase 100 anos. Imagina, hoje um casalzinho de velhinho, um filho. Mas eles foram, porque Deus ele havia feito uma promessa na vida deles. Deus havia feito uma promessa na vida deles. E a promessa que Deus te fez? E a promessa que o Senhor fez para a tua vida? Como que está essa promessa? Você esqueceu? Você acha que ela não vai concretizar? Você acha que ela não vai realizar? Quem muitas das vezes impede da bênção chegar até nós somos nós mesmos. Somos nós mesmos que impedimos muitas das vezes do Senhor nos abençoar. Desobediência, murmuração. Já pensou se Sara ficasse murmurando? Já pensou se Sara ficasse o tempo todo lamentando? Não. Ela saiu da sua terra, foi para um lugar, acompanhou o seu esposo. Ela saiu do conforto da sua casa, do seu lar, e acompanhou o esposo para um lugar que ele nem sabia aonde que ele iria. Eles não sabiam para onde eles iriam. Porque o que mata muitas das vezes, irmão, a vida do crente, do cristão, é a murmuração. Murmuração. Deus não se agrada daqueles que murmuram. Deus não se agrada dos murmuradores. Deus não tem prazer na murmuração. Ainda que se você olha na sua situação, está um caos. Não murmure. Fala para o Senhor te dar palavras de sabedoria. Fala para o Senhor colocar nos teus lábios palavras de sabedoria. É você profetizar dentro do teu lar. É você falar na situação que você está vivendo. É você abrir a tua boca. Em vez de murmurar, abre a tua boca para agradecer. Senhor, obrigada. Se o Senhor está me fazendo passar por essa situação, porque o Senhor quer me ensinar algo. Aleluia. Quantas vezes, irmão, isso aconteceu comigo? Às vezes eu estava passando situações difíceis e eu pedia, Senhor, eu sei que o Senhor quer me ensinar algo com isso, mas o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? O que o Senhor quer me ensinar com esse problema? Porque a gente pedir paciência, pedir sabedoria, pedir discernimento ao Senhor é fácil, mas se o Senhor te colocar em situação que você vai ter que exercer a sua sabedoria, a sua paciência, a sua humildade, como que é? Acho que é pedir, caiu a sabedoria, caiu a paciência. Não, Deus vai criar situações para você exercer ela. Deus vai criar situações para dizer, eu não quero murmurar. Faz uma semana sem murmuração para você ver. Espírito Santo, essa semana eu não quero murmurar, não quero falar, sabe, não quero falar nada, eu quero só glorificar. Aleluia. Faz esse teste. Glória a Deus. Vai passar pelo teste. Aleluia. Vai vir a prova. Se você falar, vai vir a prova. Porque Deus, quando a gente fala para o Senhor, Ele nos prova. Ele nos prova. Porque vou ver se a minha filha realmente ela não vai murmurar essa semana. Vou criar uma situação para ver se ela não vai murmurar. É aí, irmão, que nós temos que exercer. É aí que nós temos que buscar. O pastor Marcos, antes de começar o culto, ele falou sobre dependência. Nós não podemos ficar dependentes muitos uns dos outros. Muitas das vezes nós precisamos caminhar sozinho mesmo. É ali você caminhando. É você pedindo a Deus. É você buscando o Senhor. É você ali se dispondo a entregar para Ele a tua vida, para Ele trabalhar na tua vida, para Ele trabalhar no teu emocional, para Ele trabalhar no teu casamento, trabalhar no teu trabalho, trabalhar no teu negócio, nos teus planos, nos teus sonhos. E a gente muitas das vezes deixa o Senhor de fora. Muitas das vezes a gente deixa o Senhor de fora, né? Aí quando a coisa dá problema, aí vai buscar o Senhor. Ah, Deus, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor permitiu isso acontecer? Por que o Senhor permitiu isso acontecer? Essa semana uma amiga minha, ela falou isso. Se Deus sabia, irmã Leite, que ia acontecer isso tudo no meu casamento, por que Ele permitiu? Eu falei, irmã, nem tudo é permissão do Senhor. Muitas das vezes é insuficiência nossa. É a falta de orar, é a falta de você buscar pelo seu esposo. É você falar palavras, né, de sabedoria, palavras brandas para o seu esposo, para a sua esposa, como a pastora Berenice colocou lá no grupo lá. Seja uma mulher virtuosa.
mas seja um homem que ama a tua esposa. Aleluia. Porque ali será uma troca. A virtuosa, um homem que dá a sua vida pela sua esposa. Hoje, infelizmente, muitos lares eles estão desfeitos. Porque não há essa conexão, não há essa união. O casamento hoje praticamente está individualista. É meu celular, é minha conta, é o meu, é o seu. Não. No casou, nos tornou uma só carne. Abraão e Sara aqui se tornaram um só. E se Sara tivesse falado, Abraão, você vai, que eu não vou não. Deus falou foi para você ir, não falou não foi para mim. Eu não vou com você para esse lugar que eu nem sei onde que é. Não vou não. Mas Sara fez o quê? Ela obedeceu. Ela obedeceu. Se ela não tivesse obedecido, você acha que Deus teria abrido a madre dela e feito ela gerar Isaac? Não. A promessa ela não teria se cumprido na vida de Sara se não houvesse a obediência deles. Abraão e Sara obedeceram. Sara acompanhou o seu esposo. Sara acompanhou o seu marido. Ela esteve com ele, apoiando ele. E você apoia a sua esposa nos sonhos, nos projetos dela? Você apoia o seu marido nos projetos, no sonho dele? Sim, sim. Porque tem que ser assim, irmãos. Ainda que o projeto do seu marido seja um projeto mirabolante, você fala assim, amor, vamos orar. Vamos orar. Porque a mulher sabe, ela edifica, a tola destrói. São duas mulheres, tem sabedoria, mas uma é sabedoria terrena, a outra é sabedoria espiritual. Então precisa haver essa conexão entre os casais. Aleluia. E aqui houve porque foi cumprida a promessa, ainda que Sara até duvidou, quando o anjo estava falando com Abraão. Mas como? Eu sou velha. Como? Eu vou gerar. A gente não precisa entender como o Senhor vai fazer, a gente precisa confiar e obedecer. De fé, de obediência, que você vai começar a praticar a partir de agora, sua fé, sua paciência, sua obediência, não vai murmurar, você vai apoiar o seu marido, você vai apoiar a sua esposa, você vai ser a mulher de Provérbios 31, ele vai ser o esposo de Efésios 5, e glória a Deus, e lá vai ser uma bênção, só alegria, e grandes testemunhos a gente vai ouvir aqui. Nossa irmã, sua palavra lá mudou o meu lado, mudou a maneira de olhar para minha esposa, mudou o meu jeito de olhar para o meu esposo, ele está me amando, eu estou sendo uma mulher virtuosa, olha aí que maravilha, que bênção, é isso que nós temos que ser, é isso que tem que acontecer, é isso que tem que ser feito, amém? Amém. Versículo 14 diz assim, se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá e a família de seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você não tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Esther enviou a Mardoqueu, o Mardocai, a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim durante 3 dias. Não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, se eu tiver que morrer, por causa disso, eu morrerei. Aleluia. Aí Mardoqueu foi e fez tudo o que Esther havia mandado. Amém? Mulher de coragem. Essa é corajosa. Você é uma mulher de coragem? Você é um homem de coragem? Glória a Deus. Pastor aqui é. Nós temos que ter coragem, irmãos. Nós precisamos nos encher de coragem. Nós precisamos nos inspirar na vida de Esther, uma mulher de coragem. Por que ela é uma mulher de coragem? Porque ela orou 3 dias para falar com o rei. Porque naquele tempo,
chegar na presença do rei sem ser convidada, sem ser chamada pelo rei. E aqui Mardoqueu era o pai adotivo de Esther. Os pais dela já haviam morrido e ele a criou como filha, com carinho, com instrução. Mas Esther era casa com o rei Assuero. O rei não sabia que ela era judia, mas ela estava lá no palácio, rainha, bonita. Ela foi escolhida entre tantas mulheres formosas e bonitas. Esther foi escolhida. Mas por que Esther foi escolhida? Porque Deus ele já sabia o que iria acontecer. Deus ele já tinha um propósito na vida de Esther. Aleluia. Igual eu falei, Deus não vê aqui, Deus vê lá longe. Deus vê lá. E Mardoqueu falou para Esther não falar que ela era o quê? Que ela era judia. Ninguém sabia que ela era do povo judeu. Ela ficou um pouquinho de siri, como se diz, né? Por quê? Porque o propósito que Deus tinha para Esther ali no palácio, para salvar o povo, né, de uma exterminação. O povo judeu ia morrer. Por que o povo judeu ia morrer? Porque um homem chamado Amã era o primeiro-ministro do rei Assuero. Ele fala para o rei que todos deveriam se prostrar a ele em adoração, né? Deveria adorar o rei, deveria adorar a ele, aos deuses. E todo mundo ali, o rei baixou aquele decreto ali e todos tinham que adorar, se prostrar, né, ali perante. Mas Mardoqueu não se prostrava, porque ele era judeu. Ele não se prostrava. E Amã, ele se enfureceu e ele começou a clamar. Ele começou a arquitetar ali para matar. Construiu uma forca para matar Mardoqueu. O inimigo está planejando algo contra nós, contra a igreja. Por isso que a igreja, irmão, hoje ela tem que orar. A igreja tem que orar. Porque você acha que o inimigo ele não está planejando algo para exterminar, para acabar, para destruir o teu casamento, a tua família, o teu emprego, a tua vida, os teus filhos? Ele está planejando. Há uma mão planejando algo contra nós o tempo todo. Mas nós devemos nos prostrar e adorar somente o Deus que ele é digno de adoração. É o Senhor dos Exércitos. É a Ele que nós devemos adorar, é a Ele que nós devemos glorificar, é a Ele que nós devemos nos prostrar. Aleluia. E Mardoqueu não se prostrou, ele não aceitou esse decreto. E ele começou a tramar, começou a arquitetar ali contra a vida, contra o povo judeu. E quando ele recebe esse decreto ali, que Amã havia espalhado, mandado espalhar por toda a cidade, né? Por todas as províncias que iriam, né? Tinha data e hora marcada para a exterminação. Ele rasga suas vestes e veste de pano de saco, cobre a sua cabeça com cinza, em sinal de quê? De que aquela situação, ele está indignado com aquilo ali. O rasgar das vestes, muitas das vezes ele é representado quando há um pecado, quando há indignação, quando há uma preocupação. Naquele tempo rasgavam-se as vestes. E Mardoqueu rasgou as suas vestes e manda a cópia do decreto para Esther, porque ela não entendia o que estava acontecendo, por que Mardoqueu estava vestido daquele jeito, por que ele estava de frente ao palácio daquela forma. E ele manda a cópia. Aí ela manda e pede que todos jejuem por ela, jejuem durante 3 dias, ore e jejue por mim, pela minha vida, porque contra a lei eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar a falar com o rei para salvar o meu povo. Para salvar o meu povo. Porque Esther se tornou rainha, mas o coração dela não foi corrompido. Não foi corrompido com as grandezas, com a riqueza que havia no palácio. E hoje muitas pessoas estão assim. Estão abandonando Deus por qualquer coisa. Estão deixando de seguir. Estão deixando de estar na casa do Senhor por qualquer situação, por qualquer problema. Não vou mais, não quero mais, não quero fazer mais a obra. Eu não quero. Porque isso, porque aquilo aconteceu. Ei,
ministério aqui, você foi levantado. Deus te trouxe aqui para trazer uma palavra para o teu coração. Glória a Deus. Deus ele vai requerer de cada um de nós. De cada um de nós. De cada um de nós. Irmãos, às vezes eu fico pensando assim, naquele grande dia, quando falaram assim: Senhor, em seu nome eu expulsei. Senhor, em seu nome eu ajudei, eu fiz isso, eu devolvi o dízimo na tua casa. Senhor, eu ofertei na tua casa. Choveu ajudando aqueles pobres lá, aquelas pessoas lá, eu ajudei, Senhor. E Jesus falar para nós: apartai-vos, porque eu não vos conheço. Nós temos que ter medo de seguirmos. Nós temos que estar preocupados com esse grande dia. O que Jesus vai falar para nós? Eu te conheço, ou apartai-vos, porque eu não vos conheço. Porque nós seremos conhecidos, não é pela palavra que eu estou pregando aqui, não é pelo cantar bonito, louvor bonito, se tudo é bom, ajuda. Mas Jesus não vai conhecer nós, não é por isso. É pelos nossos frutos. Ele vai nos conhecer pelos frutos. É os frutos que nós estamos gerando. É os frutos. É os frutos. É os frutos. Fala, é os frutos. Eu preciso gerar frutos. Porque seremos reconhecidos pelos nossos frutos. Não pela pregação, não pelo cantar, não pelo maior dízimo, pela maior oferta. Não. Precisamos fazer isso tudo? Precisamos. Mas isso não é garantia. Não é garantia. Nós precisamos entregar o nosso coração. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos ter coragem. Deus ele precisa de pessoas, de homens e mulheres de coragem. Nós precisamos, nós estamos numa época, irmão, num tempo que a coragem, hoje as pessoas estão com medo de tudo. Estão com medo de tudo. Ah, o que vai acontecer agora com esse presidente aí? Meu Deus do céu, minha conta. Ai, meu Deus, meu emprego. Ai, meu Deus, isso. Mas você não confia no Senhor, não? Você não confia no Senhor? Eu confio. Glória a Deus. Eu confio. Glória. Ainda que te lance na cova, ainda que te lance na fornalha, confia no Senhor. Amém. Confia no Senhor. Amém. É confiança, é coragem. Precisamos, como Esther, ter coragem. E Esther, ela se encheu de coragem para chegar diante do rei para pedir. Para pedir pelo teu povo. Para interceder em favor do teu povo. E foi através da vida de Esther, uma mulher de coragem, uma mulher que ali orou, uma mulher que jejuou, né? Não somente ela, mas todo o povo judeu orou pela vida dela. Nós cristãos, nós temos que ter essa prática nas nossas vidas. Nós temos que ter essa prática de oração, de leitura da palavra, de conhecer as escrituras, de examinar aqui. Examinar as escrituras, saber. Eu quero conhecer hoje, eu quero saber sobre Esther hoje. Eu quero ler hoje sobre Débora. Eu quero ler agora sobre Sara. Eu quero ler sobre Abigail. É você conhecer, ter desejo pela palavra do Senhor. Aleluia. Não é o pastor que vai colocar vontade para você ler a Bíblia, não. É você que tem que despertar. É você que tem que pedir ao Espírito Santo: Senhor, me dá desejo de ler a tua palavra. Senhor, o tempo que eu ficar no celular, se eu fico 1 hora, eu quero ficar agora, Senhor, meia hora lendo a Bíblia. Eu quero conhecer a tua palavra, Senhor. Pai, eu repreendo todo o sono, que é só pegar na Bíblia, Senhor, me dá sono, me dá canseira, me dá fadiga, me dá coisa ruim, me dá dor no corpo, me dá dor de cabeça. Porque o diabo ele não quer que você conheça a verdade, porque a verdade, você conhecendo, ela te liberta. Ela te liberta da tua família, ela liberta você, ela liberta o teu filho, ela liberta o teu esposo, ela liberta a tua casa. Quando você conhece a palavra do Senhor, quando você examina, quando você busca, quando você ali se entrega para o Senhor, quando você tem esse desejo, Ele vai te dando o entendimento, Ele vai te capacitando, Ele vai te dando sabedoria, Ele vai te fazendo uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, um homem de Efésios 5, um homem que vai amar, um homem que vai cuidar da família, vai cuidar da casa. É isso que o Senhor quer fazer. O Senhor quer fazer grandes maravilhas na nossa vida. As promessas que Ele fez, as promessas que o Senhor faz, ela continua
pé na tua casa, ela continua de pé na tua vida. Aleluia. Sim, Pai. Ainda que a sua situação não esteja boa, mas confie no Senhor, tenha coragem. Ore, jejue, busque. Fala, Senhor, eu quero ser um homem diferente, eu quero ser um esposo diferente, eu quero ser uma mulher diferente, eu quero ser um patrão, uma patroa, eu quero ser um funcionário diferente. Aleluia. Irmãos, eu trabalho com vendas. Lidar com vendas não é fácil, porque toda hora é um tipo de pessoa. Tem dia que chega lá na loja um que fala assim, vou provar, vou testar os 70 vezes 7 daquela menina. Porque tem dias, irmão, que realmente chegam lá que só a bênção. Só pela graça. É só pela graça. Queima. E às vezes eu fico até eu me olhando, sabe por quê? Porque antes de eu me converter, eu não levava desaforo para casa, não. É toma lá da cá. Porque eu não aceitava. Aí hoje é diferente. Aconteceu uma situação lá no meu serviço, a cliente comprou uma tinta, e aí a tinta, o pintor parece que diluiu demais, a tinta não cobriu, e ela tinha que, era uma loja que ela estava reformando, e ela precisava inaugurar essa loja, a parede ficou toda manchada, e tal, e o pintor falou que era da tinta. Aí a mulher chegou lá, a menina, no outro dia, soltando fogo pelas ventas. Aí ela já chegou, você me vendeu uma tinta ruim, vendi coral para ela, né? Você me vendeu uma tinta ruim, a tinta não cobre. Menina, a mulher estava só no sangue de Jesus tem poder. Porque a mulher, quando ela estava zincada, menina do céu, só o sangue. Aí ela bateu de frente comigo. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não, calma, porque eu tenho que pagar o dia do pitó, você tem que pagar outra tinta, você tem que pagar o dia do pitó, não sei o quê. Eu falei, calma, senhora, a gente vai resolver seu problema, calma ali. Aí eu respirando, porque não estava fácil. Aí meu patrão já chegou, né? Ele também muito paciencioso, não, a gente vai resolver. E a mulher estava, ela não queria entender. Ela não queria ali, a situação estava quase que um trem, como se diz, saindo do trilho, né? E ele, por mais que eu e meu patrão tentando ali, nós dois ali, a mulher estava quase possuída. Por causa da tinta, foi, moço, a gente vai resolver, a gente vai dar outra tinta, né? Aí eu falei, o que vai acontecer? Ele pode ter, não, ele diluiu demais, e a tinta não cobriu, ele diluiu a tinta demais, e a tinta não estava cobrindo. Resumindo, irmãos, aquela mulher estava passando um problema muito grande na família dela. Um problema de saúde com a filha dela, única filha. E aí, ela estava indo pro carro lá, e com o telefone, né, e falou com o pintor lá e tal, querendo saber quanto, que tanto o pintor tinha colocado, não sei o quê. Aí meu patrão, não, leite, eu já vou lá, buscar outra tinta, né, a gente nem tinha a tinta mais lá na loja, né, porque ela, ela tinha lá grande, e ela queria um balãozinho, aí meu patrão comprou em outro lugar para atender ela, vai conversando com ela, eu falei, não, então fica conversando com ela, então eu vou buscar a tinta, deixa eu lá com a bomba. E ela no telefone lá, e eu de longe olhando, e o Espírito Santo vai lá e dá um abraço dele. Menina, quando eu abracei ela, desmontou, chorou. Ela falou, o seu abraço me acalmou. O seu abraço me acalmou. Aleluia. Mas eu tive que ter coragem para ir lá enfrentar ela, porque eu estava com medo. Eu estava com medo até de apanhar da mulher. Aí eu falei assim, eu vou lá, se o Espírito Santo falar, eu vou lá. Então ela estava passando por um momento muito difícil na vida dela. A filha dela, a única filha, tem uma doença que médico nenhum consegue descobrir. Ela é uma mulher de recurso, né? Tem dinheiro. Já levou para tudo quanto é lugar para descobrir o que a menina tem, não descobre o que a menina tem. É exame em cima de exame, né? E leva para onde, e vai para onde, e vai Rio de Janeiro, é São Paulo, e já viajou. Estava querendo levar até para o exterior, porque não consegue descobrir o que ela tem. Aí, naquele momento, quando eu abracei ela, né? A filha dela teve uma crise no dia anterior, né, foi um dia antes dela inaugurar a loja, teve essa crise, né, dessa doença lá, que não consegue descobrir, busca através da palavra de Deus, como Deus fala assim, Senhor, me molda. Eu quero ser uma pessoa que ajuda outras pessoas. Eu quero ser uma pessoa usada pelo Senhor. Eu quero ser uma pessoa, né? Eu não quero ser aquela pessoa de outrora, mas eu quero ser uma mulher paciente. Eu quero ser uma mulher que tenha palavras bonitas para lançar dentro do meu lar. Eu quero ter palavras para abençoar meu esposo. Eu quero ter palavras bonitas para abençoar meus filhos, né? Porque, irmãos, a palavra, ela tem poder. Ela tem poder.
Então por isso nós devemos vigiar naquilo que nós estamos falando, porque o que sai, né, daqui do coração é o que contamina. É o que sai do coração, não é o que você come não, mas é o que sai do seu coração, é o que sai da nossa boca, que muitas das vezes contamina o nosso próximo. São palavras mal colocadas. Se eu tivesse ali naquele momento agido de forma errada ali, acho que nós não tínhamos brigado ali, entrado em vias de fato, né? Se fosse um tempo que eu não era convertida. Por quê? Porque eu não tinha, né, domínio sobre a situação, domínio como que eu iria agir ali. E o momento que eu tive a coragem de ir até ela para dar um abraço nela, né, para trazer ali um alívio para ela ali naquele momento que ela estava passando, o abraço surgiu o efeito. O abraço, ele foi o quê? Ele foi ali um mediador ali para acalmar ela naquele momento. Porque com relação ao trabalho da empresa, e justamente com a filha, a única filha, porque a todo momento pairava na cabeça dela o quê? Minha filha vai morrer, minha filha vai morrer, eu não vou ficar sem minha filha. Porque o diabo, irmão, ele usa a situação, do momento que você está vivendo, para te colocar medo, para te colocar em segurança, para fazer, não vai no culto hoje não vai na igreja hoje não faz aquela campanha não. Para quê? Você fez aquela campanha mês passado, não aconteceu nada, por que você vai fazer outra campanha de novo? Não ora pelos seus filhos não ora pelo seu marido não jejua não, coma carne assada, coma picanha, jejua não. Então, irmãos, o diabo ele usa dessas situações para nos enfraquecer, para tentar nos amedrontar, para que a gente não venha o que? Perseverar, para que a gente não venha o que? Conseguir atingir os nossos alvos, nossos objetivos, para que a promessa de Deus não venha se cumprir. Mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Aleluia. Esther era uma mulher muito bonita, era judia. Após a morte de seus pais, né, Mardoqueu, seu primo, a criou como filha. Então Amã, mesmo ele preparando ali aquela forca, mesmo ele construindo a forca, achando que ia matar, quem morreu enforcado foi ele. Olha aí. Como se diz, né? O feitiço virou contra o feiticeiro, né? Um ditado fala isso, né? O feitiço virou contra o feiticeiro. Lá no capítulo 7, vai falar da morte de Amã. Ela poderia aparecer na frente do rei quando fosse convidada, mas ela aparece. O rei pergunta o que ela deseja, e ela tinha um pedido. Ela oferece um primeiro banquete, e ali ela não fala. O primeiro banquete estava o rei, estava Amã, mas ela não fala. Mas ela oferece um outro banquete para um outro dia, ao qual ela revela o pedido. Nesse tempo de um banquete para o outro, né, o rei ele fica inquieto. E aí ele começa ali, os ministros começam a ler umas cartas. E fala que quem, né, ali o salvou, né, de uma trama, de um planejamento para matá-lo. E quando ele descobre que foi Mardoqueu, que foi, né, o homem que salvou a vida dele, ele prepara honrarias. E quem acha que ia ser honrado? Amã achando que era ele. Amã achando que era ele que ia ser honrado. Mas ele foi o que? Ele foi enforcado na própria forca que ele construiu. Na própria forca que ele construiu, ele foi morto. Então, muitas das vezes, irmãos, os Amãs que tem nas nossas vidas, estão preparando algo, mas eles mesmos vão cair. Eles mesmos vão cair nas ciladas, eles mesmos vão cair, né, naqueles que estão planejando, arquitetando contra a tua vida. Descansa o teu coração, olha ao Senhor, jejue, busque, tenha coragem, tenha fé, porque Deus ele vai cumprir promessas na tua vida. Sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou e aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei e por ti, por toda a vida, e que nunca ele terá o cabelo
cabelo cortado. Ana continuou orando ao Senhor durante todo o tempo que Eli começou a prestar atenção nela, e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. O Senhor respondeu a ela. Senhor, respondeu ela: eu não estou bêbada, não bebi nem vinho, nem cerveja. Tem até cerveja aqui, essa tradução. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Para quem que você tem contado suas aflições? Para quem que você tem desabafado? Para quem? Ela aqui está contando para o Senhor. Não pense que sou mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Amém? Glória a Deus. Ana, mãe do profeta Samuel, olha aí, estéril. Ela era estéril porque Deus havia fechado a madre dela. Deus havia fechado a madre de Ana, porque Deus, ele tinha um propósito na vida de Ana, como ele teve na vida de Esther, como ele teve na vida de Sara, como ele tem na tua vida. Deus tem propósito para nós. Deus tem propósito para cada um de nós. E Ana aqui era esposa de Eucana. Naquela época, a mulher que não gerava filhos, né, ela era mal vista. A mulher que não poderia gerar, o homem, ele tinha o direito de ter uma outra esposa. Ainda bem que é naquela época, né, irmãos? Que hoje, né, não. Naquela época poderia. Então Eucana, ele casa com uma outra mulher chamada Penina. Penina ali a todo tempo provocava Ana, humilhava Ana, falava para Ana: eu gero, eu tenho filhos, você não tem, eu dou filhos para o seu marido, você não dá. Pensa a vida de Ana com essa Penina. Pensa duas mulheres morando no mesmo lugar, esposa do mesmo homem, e uma provocando a outra ali. Ah, mas se fosse eu lá, sei não, viu? Com essa Penina. Cara, eu tirava a cara, as penas dela era tudo. Então, irmãos, se a gente olhar assim para a palavra do Senhor e ver o quanto Deus, ele é maravilhoso, o quanto Deus, a maneira, a forma do Senhor trabalhar é diferente da nossa, é diferente da minha e da sua. Deus, ele trabalha no tempo dele, na hora dele, no momento dele, não no teu tempo, não na tua hora, não no teu jeito, é do jeito dele, é do jeito dele. Porque todos os anos Ana, né, Eucana iam a Siló sacrificar, oferecer sacrifícios ao Senhor. Até que Ana, ela tem um posicionamento, ela se posiciona, ela não aceita mais ficar daquela forma, ela não aceita aquela situação mais, ela não aceita e ela começa a orar. Ela começou a orar, ao ponto do profeta Eli achar que ela estava embriagada, mas ela estava orando, ela estava ali com a alma angustiada, com a alma dela aflita, porque ela não suportava mais a Penina. Ela não suportava mais as provocações de Penina. Mas eu quero te dizer, às vezes a gente precisa de uma Penina na nossa vida. Às vezes tem Penina que se levanta lá no seu trabalho, Deus está permitindo a Penina se levantar lá. Sabe por quê? É para nos tirar da zona de conforto. É para nos tirar do comodismo. É para nos tirar daquele pensar: não, está tudo tranquilo. Deixa eu mandar uma Penina ali para a irmã, meu irmão, orar. Ele não está orando mais, não está lendo nem a palavra mais, não está nem dando culto. Vai o dia que quer, a hora que quer, chega a hora que quer. Não está mais no culto, não está mais na presença. Então deixa eu enviar uma Penina.
Aí vem, pastor, olha aqui, pastor, porque o trem que está feio. Pregado, o diabo se levantou. Mas às vezes, irmão, nós precisamos. E se Penina não provocasse Ana, Ana não tinha gerado essa mulher. Ana não tinha gerado, Ana não tinha se prostrado, Ana não tinha feito voto ao Senhor. Porque quando ela se dobra, quando ela ora ali e faz o voto ao Senhor, quando ela promete ali que ela daria o filho ao Senhor, e não cortaria o cabelo dele, ela entregaria ele para o Senhor, ela fez uma promessa ao Senhor. Ela fez uma promessa, um voto a Deus. Quantos votos você fez e não cumpriu? Quantos votos você fez e não cumpriu? Porque uma vez a gente fazendo voto, irmão, a gente não pode tardar em cumprir. Então, se você fez algum voto ao Senhor, cumpre ele. Se esqueceu, peço para o Espírito Santo te trazer a memória. Mas cumpra o voto que você fez ao Senhor. Cumpre aquilo que você prometeu. Cumpre aquilo que você prometeu. E quando Ana se prostra, quando Ana começa a orar, quando Ana começa a falar para o Senhor, nós temos que nos prostrar, nós temos que ter posicionamento. É somente a partir do momento que você se posiciona dentro da tua casa, no teu relacionamento, no teu casamento, na tua vida, né? Deus, ele começa a agir. Mas ele precisa de um posicionamento seu. Ele precisa e necessita de um posicionamento seu. Só a partir do momento que você se posicionar, as coisas vão começar a acontecer. As coisas vão começar, né? As coisas vão começar, a roda vai começar a girar. A roda vai começar a girar. As coisas vão começar a acontecer. Mas precisa de você ter coragem, precisa de você ter fé, mas precisa de você também ter posicionamento como Ana teve. Porque se ela não tivesse se posicionado ali, diante do Senhor, orado, se derramado, ali, derramado a sua alma angustiada. Quantas pessoas hoje nesse momento, irmãos, estão com as suas almas angustiadas, aflitas, mas preferem ir para a bebida, né? Preferem buscar na prostituição, preferem buscar no adultério, mas não preferem buscar a presença do Senhor, achando que vai resolver. Muitas das vezes estão criando mais problemas ainda. Estão trazendo mais problemas para o casamento, mais problemas para dentro do lar. Estão cada vez se afastando mais do Senhor. Ana se achegou ao Senhor. Então se achegue ao Senhor. Fala para Ele. Ana falou que ela queria um filho, o quê? Um menino. Começa a delegar o nome dos seus sonhos para o Senhor. Começa a falar para o Senhor. Começa a delegar para o Senhor. Começa a falar para o Senhor. Senhor, eu tenho desejo disso, eu tenho sonho disso. Fala para o Senhor. Deus, Ele sabe o que você quer, o que você deseja. Sabe. Mas Ele quer que nós falamos para Ele. Ele precisa que nós nos posicionamos diante dEle. Diante dEle para falar, para clamar, para orar. Ana orou, Ana orou, Ana orou, Ana orou. Até que o milagre chegou. Para que as coisas comecem a mudar, comecem a acontecer. Comece de fato, de verdade, ter uma mudança na tua vida, no teu casamento, no teu relacionamento. Nós precisamos disso. Então, através dessas 3 mulheres aqui, Sara, Esther e Ana, nós tiramos lições para as nossas vidas. Nós tiramos lições, ensinamentos para o nosso dia a dia, é para a nossa casa, é para o nosso trabalho, é para o ministério, é para a igreja. Nós precisamos, né, ter fé, nós precisamos de posicionamentos, nós precisamos de coragem. E nunca desistir, e nunca esmorecer, mas sempre o quê? Perseverar. Perseverança, que seja a palavra-chave para essa semana na tua vida. Perseverar. Persevere. Persevere e esforça. Porque o céu, irmãos, ele é tomado por esforço.